A partir de agora, a Rádio Imperial passa a apresentar Nós Servimos, um programa com a produção e direção do Lions Clube Quitandinha. A apresentação, Dr. Paulo Magno. Bom dia, ouvintes da nossa Rádio Imperial. Aqui estamos mais uma vez com o nosso programa Nós Servimos, sob a chancela do Lions Clube Petrópolis Quitandinha, informando a todos que a nossa gravação da semana passada deu um probleminha técnico e por isso só podíamos botar no ar na nossa página no Face, conforme muitos preferem até ouvir depois do programa, a segunda parte do programa. Mas hoje está tudo legal, não está, William? Tudo certinho? Então tá bom. Bom dia, William, bom dia, Lucas, e aos nossos convidados, Dr. Paulo Figueiredo, que é sempre um prazer recebê-lo aqui, e Dr. Rubens Rezende, onde o prazer também é recíproco, dele vir e de nós recebermos. Né, Dr. Rubens? Nunca foi diferente. Bom dia, Dr. Paulo Figueiredo. Bom dia, Paulo. Eu gostaria de que você retirasse esse doutor aí, para a entrevista ficar tudo bem, menos formal. Tudo bem, tudo bem. Mas é sempre um prazer muito grande voltar ao seu programa. Certamente um programa de reflexões profundas sobre o momento político atual no Brasil. Exatamente. E nós estamos aqui 3 advogados. Isso é perigoso, né, doutor Rubens? Inclusive o processo do Paulo, ele disse que é para tirar o doutor. Não acredito que seja para tirar, porque ele é o mais antigo. A OAB dele é 435. Nossa Senhora. Então tu imagina a carga de capacidade, de cultura que esse homem carrega. E de conhecimento, né? Conhecimento. Exatamente. Vamos começar aqui o nosso bate-papo. Ô Paulo, quero começar pela primeira pergunta, que ontem foi quase uma bomba para os exterminadores do futuro, como eu resolvi determinar aqueles que querem terminar com a Lava Jato. A nomeação do ministro que não aconteceu, porque ele não aceitou, Carlos Veloso, para o Ministério da Justiça, que é francamente favorável à Lava Jato. O que aconteceu com essa mudança tão repentina do presidente Temer sair do Alexandre Moraes para o Carlos Veloso? Muito bem, Paulo. A questão, antes de mais nada, né, eu acho que essas observações do nosso Rubens Rezende são frutos da sua generosidade. Eu acho que o número da Ordem dos Advogados, realmente eu não sei por que razão, mas o meu número na OAB RJ é 435. E eu pensando que eu era o mais antigo, em 5.984. Quando eu chego a Brasília, as pessoas dizem, você é o próprio Matusalém, né? 435. Bem, mas vamos agora ao que interessa. Né? Me parece que o Veloso, né, que foi um ministro de posições excelentes no Supremo Tribunal Federal, agiu corretamente em não aceitar o cargo que lhe foi oferecido de ministro da Justiça. Esse governo Temer, Paulo, é um governo muito instável, muito incerto. Sujeito a chuvas e trovoadas. Chuvas e trovoadas. De mais a mais, o presidente reúne em torno de si, né, o que há de pior na política brasileira. O que há de pior. No coração do Palácio do Planalto, Paulo, você tem Moreira Franco, você tem Eliseu Padilha. Vamos falar sobre o Moreira. Eliseu Padilha, né? O Antônio Carlos Magalhães chamava o Eliseu Padilha, o gaúcho Eliseu Padilha, de Eliseu Quadrilha. O Moreira Franco, pelo amor de Deus, é citado 34 vezes da Lava Jato. Em torno da sua ação política, o presidente reúne Renan Calheiros, uma figura... Cangaceiro. Autoexplicável. Né? Renan Calheiros reúne Eunício de Oliveira, hoje presidente do Senado, Rodrigo Maia, presidente da Câmara Federal, e suas derivações, né? Ou derivativos, melhor dizendo. Então, veja bem, chega o Carlos Veloso, um homem sério, probo, honesto, digno, vai se juntar a essa gente, né? Essa gente que desperta hoje uma expectativa a pior possível diante da nação brasileira.
Então o Veloso fez muito bem. Agora eu tenho informações seguras de que a sua recusa se deveria mais à sua atuação profissional como advogado em Brasília. Ele tem um grande escritório de advocacia em Brasília. E a injunções também familiares que fizeram de tudo para que ele não aceitasse esse cargo. Acredito. E aí, doutor Rubens? Eu acho que, efetivamente, o doutor Carlos Veloso, estava muito certo, posto que ele, a partir do princípio que ele tem o escritório de advocacia, no qual militava, é muito bem quisto, muito aplaudido em Brasília, ele não poderia, pois um homem que tem a capacidade que ele tem de honestidade, de figura pública, de figura física, foi um dos melhores juízes do Supremo, ele não poderia de maneira alguma aceitar, mesmo que aplicasse aquela desculpinha, não, eu me desliguei do escritório, mas o escritório continua. Ele se desligou, mas o escritório não se desligou dele. Pois é, pô. Então, imagina um camarada julgando um processo do escritório. No mínimo, ele tinha que se dar por impedido. É, muito desagradável. Mas o povo não acha isso, né? É. Por outro lado, o Temer é os soldados que ele tem para continuar andando. O PMDB é isso. O Brizola dizia, um saco de gato, um balaio de gato, o PMDB. E ele, ou bem ou mal, eu acho ele um político extremamente razoável, posto que com o que ele tem, ele está navegando. A economia está começando a andar, a inflação já foi controlada. Tem um projeto, o Gols faz aquele diretor do Itaú, que hoje é o diretor do Banco Central, que fecha o ano com 4,5%, que é a meta. E tem projeções para que a inflação vá a 3%. E o processo disso tudo é um crescimento que virá mais cedo ou mais tarde, tá devagar, mas virá, com toda certeza. O mal disso tudo é o estado do Rio de Janeiro, que o Pezão é o continuador. Vamos falar daqui a pouco. O Pezão é o continuador dessa história toda do Cabral, que está lá no Banguzinho. Pois é, nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Paulo, a segunda pergunta que faço a você é aquela sobre a pesquisa da CNT, né? Como é que você vê esse resultado? Olha, eu acredito na pesquisa da CNT. Eu acho que o Lula está muito bem. Né? Ainda assim? E eu tenho isenção para dizer isso, até porque nos meus artigos publicados na imprensa, eu faço uma oposição radical ao que eu chamo de lulopetismo, né? Eu tenho escrito, né, com críticas muito severas ao PT e ao lulopetismo. Todavia, convenhamos, né? Você em política, Paulo, você ganha ou perde em função dos seus adversários. Lógico. Bem, o Lula... A não ser quando há uma manipulaçãozinha naquelas maquininhas miseráveis, né? Isso é outra questão. Mas veja bem, o Lula, né, ele, ao longo do seu governo, ao longo da sua presidência da República, ele realmente promoveu uma série de programas que atenderam a grandes faixas da pobreza no Brasil. Essa verdade é indiscutível, Paulo. Nós não podemos tapar o sol com a peneira. O Lula implementou programas voltados para a distribuição de rendas nas camadas mais sofridas e empobrecidas da sociedade brasileira. Então, o Lula tem um recall muito grande junto a essas faixas da população no país. Por isso, esse recall, né, essa lembrança, né, do governo Lula se reflete na pesquisa da CNT. Ele rigorosamente está em primeiro lugar. De outra forma, a população, a sociedade, o povo brasileiro começa a olhar para o governo Temer e vê no governo Temer exatamente as mesmas vicissitudes, os mesmos defeitos, né, os mesmos delitos praticados lá no governo Lula e no governo Dilma, né? Eu acabei de dizer, como você pode ter um governo cuja referência é o Romero Jucá? É difícil. É difícil, né? O Eliseu Padilha, o Moreira Franco, né?
ele se cerca do que há de pior na República. Né? Então a população começa a ver isso, aí começa a ter saudades do Lula. Deus me livre. Né? E vou lhe dizer uma coisa, outra coisa, não tem adversário. Até agora... É Lula e Marina, Não, Lula e Ciro Gomes, é terrível. Lula e Aécio, Lula e Alckmin, né? Convenhamos, né? Então, veja bem, a situação política nacional é de extrema gravidade. Nós não temos hoje no Brasil alternativas confiáveis, né? Alternativas que sensibilizem o povo brasileiro e que o façam votar bem, com consciência, né? Escolhendo... Acabaram os líderes, seu Paulo? As grandes lideranças desse país desapareceram? Nós não temos mais um Carlos Lacerda, não temos mais um Juscelino, um Brizola. Hoje, a figura dos líderes políticos que se apresentam diante de nós são todos eles comprometidos com a ganância pelo poder? Além da ganância pelo poder, eles não despertam nenhuma empatia popular. Né? Eles não têm o chamado carisma, né? Falta-lhes carisma, né? Você olha para o Temer, por exemplo... Mas antigamente, a gente, se olhar um pouquinho para trás, né, a gente vê a turma, a gama de políticos que nós tínhamos, né? Tipo, na Bahia, a CM, né? Eu não quero analisar aqui... Entrar no mérito de cada um, né? Mas eram lideranças, né? A CM, tínhamos o Lacerda no Rio, tínhamos o Brizola, tínhamos o Covas, tínhamos uma série de pessoas que realmente tinham um nome, tinham um trabalho realizado, tinham uma certa proeminência no cenário político. Hoje, que esse cenário a gente olha e vê Lula, ladrão. Marina, não fica, que é melancia para mim, né? A Marina é um terror. Para mim, eu abomino a figura da Marina. Eu acho ela o fim da picada. Aquela carinha de inocente dela, não me convence. Não me convence mesmo. Né? Aí a gente olha o Ciro Gomes, que é um falastrão. Né? Um cara que vem, que parece... É um inconsequente, o cara é um louco. Destrambelhado, exatamente. É isso aí. Né? Quer dizer, que figuras que nós temos hoje dentro do cenário político brasileiro é catastrófico, né? Mas a começar, Paulo, pelo presidente da República. Pelo presidente da República. Se o Temer fosse candidato a presidente, não ganhava nunca, né? Não, pelo contrário. Ele, nessa pesquisa da CNT, ele está em último lugar. A sua rejeição é gigantesca, porque o povo já percebeu quem é o Temer. O Temer é o Temer. Ele me lembra um chofer de carro fúnebre, com aquela sua figura, né? Uma pessoa culta, não resta a menor dúvida, sim, muito capaz, mas isso não sei até que ponto vai essa cultura, sabe? Ele tem uma retórica muito boa. Né? Acadêmica, né? Aqueles lives, né? Usando muito as mesóclises, as entes. Só falta né? vinho do Jânio, né? Agora, falou aí, né? Isso, é por aí, né? Filo porque quilo. Agora, quer dizer, lamentavelmente, nós não temos no Brasil hoje, por exemplo, na minha opinião, quem poderia nos inspirar alguma confiança seria o Alckmin. Mas o Alckmin, o Geraldo Alckmin, atual governador de São Paulo, ele não ultrapassa os limites do seu próprio estado. Né? É um político provinciano, interiorano. Né? Ele não consegue falar para o país, né? Ele não consegue despertar o interesse nacional em torno da figura política dele, porque ele é um político acanhado. Né? Me parece um homem de bem, responsável, sério. Você vê que São Paulo está numa boa situação. Sim. Mas ele não consegue ultrapassar os limites do estado de São Paulo. E os demais estão aí, né? Mais ou menos conhecidos pela nação brasileira. Né? Terrível. E acabou-se. Né? Terrível. Esse é o nosso drama hoje no Brasil. Né? Terrível. Doutor Rubens, acrescentar alguma coisa, Rubens? Eu acho que o processo de nascimento dos líderes ficou castrado pela Revolução durante 3 gerações. De maneira, os líderes que você anunciou anteriormente, todos eles eram anteriores à Revolução. Sim. E um único que foi forjado na Revolução foi o ACM. Uhum. O resto era tudo antigo. Então, as 3 gerações de jovens não podiam fazer política, porque o DOPS prendia. Houve abertura, todos eles voltaram.
O Arraes foi eleito governador do Recife. O Brizola voltou governador, foi governador do Rio de Janeiro. O Brizola, nessa história toda, foi um fenômeno político na história brasileira. Sim. Porque ele foi governador 3 vezes por dois estados diferentes. Exato. Fora a deputância federal. Quer dizer, o sujeito que tinha uma qualidade que deu azar por forças interna corporis do PDT mal dirigidas, ele poderia ter ido ao segundo turno com o Collor. Aí o papo era diferente. Mas, de todo caso, foi o Lula e fez o que fez. Cresceu do jeito que cresceu, às custas do Tesouro Nacional, às custas do dinheiro, sem pensar em consequências nenhuma. E, exatamente, aí está explicado, a Bolsa Família é um escândalo de compra de votos. Exatamente. Isso tudo é um processo que o PT fez e achou que o poder era eterno. E aí começou a botar os seus tentáculos para tomar conta de tudo, eleger um poste, como ele disse que foi a Dilma. E a sequência disso todo mundo sabe. Hoje o Temer luta com uma dificuldade monstruosa, ele está em último lugar, porque na realidade ele próprio declarou que não vai ser mais presidente da República. Eu tenho a minha impressão é que 18, ele não sendo candidato, vai sair uma série de disputas, ótimo. Como o Paulo disse, o Alckmin é um interiorano ainda, mas ele pode galgar a disputa com essa interna corporis do partido, vai ser cenário nacional. E ele aí pode crescer ou não. O Lula, evidentemente, que está naquilo. Agora, ele pode ficar nisso ou não, se a Lava Jato não caçar o bicho, né? Tem isso. Já tem esses processos todos. Então, eu também não sei até quanto tempo ele resiste com essa popularidade sem a Lava Jato levá-lo. Porque o lugar dele é junto lá do Cabral. Lógico. Tá entendendo? O lugar dele é junto desse pessoal todo que está aí. Sendo que, em termos de Rio de Janeiro, falta ainda a Benedita da Silva, que foi governadora há 8 meses, e o Pezão que está aí, fez essa desgraça toda. Nós vamos falar já. A Odebrecht, Paulo, parece que usava da mesma cartilha tanto no Brasil quanto no exterior. Ou seja, o pagamento de propinas não se restringia só aos políticos brasileiros, mas também na Colômbia, por exemplo? Multinacional da corrupção. Gostei do termo. Multinacional da corrupção. Inclusive, recentemente, houve uma reunião de procuradores dos vários países aqui da América Latina, né? Exatamente para que se pudesse tratar uma ação conjugada, né, de esforços conjugados, no sentido de se combater a corrupção nesses países onde, preponderantemente, a Odebrecht atuou. Veja bem, agora, Paulo, o que me causa espécie, eu confesso com toda a tranquilidade do mundo, né, é que no Brasil você prende os empreiteiros e não prende os políticos. É verdade. Veja bem, Paulo, eu lembro, no início da Lava Jato, lá no seu início, bem no começo da Operação Lava Jato, um advogado qualquer, que me foge o nome neste momento, ele declarou, né, ele fez uma declaração rigorosamente verdadeira, ao dizer o seguinte: neste país, no Brasil, não se coloca um paralelepípedo em qualquer município sem que haja o pagamento de uma comissão. Isto é, sem propina, não há trabalho. Sem propina, não há obra. Sem propina, não há contrato. Então, veja bem, prendem lá o Marcelo Odebrecht. Muito bem, eu acho que a prisão é correta, é justa, né, pelos seus próprios fundamentos. Sim. No entanto, é preciso prender os políticos. Também. O Supremo Tribunal Federal não julga. Né? Os processos se acumulam empurra lá. Com a barriga, né? Exatamente. Né? É uma forma, a justiça tardia não é justiça, né? A justiça lenta não faz justiça, não é, Paulo? Então, veja bem, isso é uma agressão. Né? Por que prender os empreiteiros e não prender os políticos
que foram corrompidos. Exatamente. Pelos Ele próprios tanto corruptos empreiteiros. quanto corruptores. Exatamente. Agora prende os corruptores, se não prende os corruptos, não adianta nada. Não existe, isso não existe, né? Isso é uma indignidade, né? Esse menino, esse Marcelo, está preso aí lá há 2 anos, né? E o Renan Calheiros, e o Romero Jucá, né? O próprio Delcídio do Amaral, né? Enfim, esses políticos todos que hoje integram a relação, né, de delatados da Odebrecht. São mais de 200 políticos, né, com mandato e sem mandato, que precisam urgentemente ser julgados. O Sérgio Moro não, justiça se lhe faça. Ele é célere, ele instrui com celeridade os seus processos e prolata as suas sentenças. Já o Supremo não. Enrola e não resolve absolutamente. Não resolve nada, né? Quer dizer, o foro privilegiado significa, no Brasil hoje, foro privilegiado por prerrogativa de função, significa impunidade. Por isso é que eles não querem acabar com o foro privilegiado. Perfeito. Esta é a verdade. Perfeito. Ô, Rubens, a confirmação de você que gosta tanto dele, falou tanto dele aí, a confirmação de Moreira Franco como ministro soaria como um acordo de cavaleiros entre o judiciário e o executivo? Meu amigo, eu não falei em Moreira. Você, como bom jornalista, tenta colocar uma casca de banana para a gente escorregar. Eu não poderia absolutamente falar bem desse camarada, porque esse camarada, inclusive, foi eleito em 86 com apoio dos bicheiros. 15 dias antes de deixar o governo, reuniu no Palácio Guanabara e saiu na primeira página do Jornal do Brasil todos os 15 bicheiros capitaneados pelo falecido Castor de Andrade. Então, um homem desse eu não posso falar bem nunca. Não há a menor possibilidade. Esse processo que o Temer está a fazer com ele é aquilo que eu disse anteriormente. São os bonecos que ele tem para julgar, para não atrapalhá-lo no processo. Claro que eles têm esperança, evidentemente, de livrar a cara de cada qual. Com isso, eles precisam que, desde o início, o Jucá falou para o Sarney, precisamos estancar, terrível, né? Precisamos estancar a Lava Jato. Então, isso aí eles vão tentar eternamente, mas com o segmento da economia é que vai regular isso tudo. A economia sendo positiva e o Temer não se metendo muito, quer dizer, sem fazer proselitismo, de repente ele vai se tornar um cacique informativo, politicamente dando certo, que eu tenho certeza que dá. Até 18 isso resolve. Agora, Moreira jamais, não dá, né? Não dá, né? Ô Paulo, olha aqui, tem até um elogio aqui. O seu convidado foi muito feliz ao classificar o Temer como motorista de carro fúnebre. Estamos recebendo isso aqui no nosso zap aqui da Rádio Imperial. Ele não tem nenhuma expressão facial, parece que está sempre com a mesma máscara. Um bom sábado. Que bom, né? Eu agradeço aí a observação do ouvinte. Foi a nossa companheira aqui de rádio, a Elizabeth Graber. Que bom. Ô Paulo, você acha que Moreira Franco como ministro também é um acordo de cavaleiros entre o judiciário e o executivo? Olha, Paulo, eu acho que... Porque o Lula não pôde, mas o Moreira pôde, mas não pôde. Quer dizer, como é que é esse negócio? Olha, você observa muito bem, né? Por que o Lula não pôde e o Moreira pôde? Pois é. Essa indagação inquieta, né? Inquieta. Não que eu quisesse que o Lula fosse, claro, não, pelo amor de Deus, mas também não queria o Moreira. Eu acho que nós todos temos isenção para falar Exatamente. sobre o Lula. Temos isenção para falar sobre o Lula, até porque nos opomos ao Lula. Exatamente. Ao Lula, ao seu partido, a Dilma, ao e Lula, ao petismo e à sua política. Exatamente. Nós somos opositores dessa gente. Exato. Todavia, nós não podemos ser injustos. Exato. Nós não podemos ser injustos. Nós temos também que pautar o nosso comportamento pela ética profissional que nós servimos, né? Perfeita observação. Veja bem, o Moreira Franco é uma figura autoexplicável. Autoexplicável. Veja bem, agora o Temer, ele ao invés de se associar a essa gente, a esse grupo nefasto, né, que o cerca hoje, o Temer deveria ter feito um grande pacto com a sociedade brasileira. Mas agora eu vou te botar numa casca de banana. Será que o
Temer, realmente, ele não está nomeando essa cambada para queimar essa turma toda de uma vez, não? Não acredito. Pelo contrário. Porque ele satisfaz o pessoal, ele satisfaz o partido, atende o partido, e aí o cara é denunciado na Lava Jato, o cara tem que sair. Aí ele diz assim, não é culpa minha, é culpa do Moro. O Temer, o Paulo... Será que... Eu não sei, porque eu não sei até que ponto o Maquiavel está na cabeça dessa gente. O Temer tem profunda identidade com Moreira Franco. Basta ver a fotografia do dia da posse do Moreira como secretário-geral da Presidência da República. A alegria recíproca estampada tanto no rosto de Temer quanto no rosto Amor de Moreira. De alcova. Lógico, exatamente, então tá bom. De muito tempo, né? Outra coisa, me perdoe insistir. Por que o Temer, que chegou à presidência da República em circunstâncias especialíssimas, não aproveitou essa oportunidade rara que lhe foi dada, porque ele, pessoal e diretamente, jamais se elegeria nada deste país, Exato. Além de deputadozinho federal lá para São Paulo? Por que o Temer não aproveitou essa oportunidade para falar à nação brasileira, né? Apresentar os seus projetos, convocar a sociedade brasileira para aprovar os seus projetos, Paulo? Exatamente. Por que ele não fez isso? Não, ao contrário, ele aliou-se ao que há de pior no Congresso Nacional. Né? É verdade. Ele manteve toda a política fisiológica, né, do presidencialismo de coalizão inaugurado pelo Lula. Isso é que explica hoje o Lula liderando as pesquisas, porque a população está olhando e não está vendo diferença. A única exceção, a questão econômica, a equipe econômica de fato é séria. É um pouco mais incapaz, né? Porque a outra era terrível, né? Liderada pelo Meirelles, né? E pelo presidente do Banco Central, o Goldman. Né? Fora daí não existe nada. O filho do Jader Barbalho, Paulo, é ministro de Estado. É terrível, né? É ministro de Estado. Né? É complicado. Veja bem a composição do Ministério Temer, é a própria lama. E a população está vendo isso. Então a população se desencanta e começa a lembrar da figura do Lula, que é tão nefasta quanto a figura do Temer. Verdade. Agora, ele deveria ter feito um grande pacto com a sociedade brasileira, ter explicado à nação a sua posição, os seus projetos, as suas propostas, e ter da sociedade um apoio decisivo. E ele teria. Perfeito. Paulo, vamos ter que fazer um intervalozinho aqui para faturar um instantinho. Voltamos já aos nossos ouvintes. Imperial Petrópolis. Imperial AM, a nossa rádio. Todo mundo tem seu time, seu lugar, seu amigo favorito. Mesma coisa com café, tem que ser o favorito. Café gostoso de fato, pro dia ficar bonito. Favorito, favorito, pro dia ficar bonito. Quer ver um filme ou sua série na internet, mas a sua TV ainda é das antigas, não é? Agora você pode mudar isso com o pacote econômico Casas Bahia. Uma Smart TV de 32 polegadas com acesso à internet sai a partir de R$ 1.299 à vista. Dá pra acreditar? E mais, com o pacote econômico você ainda pode parcelar em até 11 no cartão. E no carnê ganha 60 dias pra começar a pagar. Sem falar que no site tem desconto à vista. Casas Bahia, na loja, no site e no celular. Essa é pra arrastar chinela, meu povo! Alô, ouvinte da Rádio Imperial. Aqui quem vos fala é este amigo de vocês, Francisco Dutra. Quero convidar a todos vocês a ouvir e participar do nosso Sabadão Sertanejo, todos os sábados, das 6 às 9 horas da manhã, com o melhor do sertanejo romântico de todos os tempos. Formosa, morena, tambor, chucalho, que bala pequena. E aos domingos, das 6 às 9 horas da manhã também, a verdadeira música sertaneja de raiz, com nossos causos, nossas histórias e nossos modões de viola. Conto com a audiência e a participação de todos. Até lá, minha gente, meu abraço, meu carinho e meu respeito. Fiquem todos com Deus.
Um colégio em que os alunos do ensino médio já acessam a pesquisa e a extensão de uma universidade. Isso você só encontra no Colégio de Aplicação da UCP, onde alunos tornam-se jovens pesquisadores com a orientação de professores, mestres e doutores. Agende sua visita 2244-4012. Matrículas abertas. Aplicação. Seu filho crescendo na universidade. Atenção! Neste sábado à meia-noite termina o horário de verão. Não se esqueça de atrasar o seu relógio em 1 hora. Rádio Imperial, a sua amiga de todas as horas. Rádio Imperial. A sintonia certa. AM 1550. Estamos apresentando Nós Servimos, um programa do Lions Clube Quitandinha e a apresentação de Dr. Paulo Magno. Nosso programa está repercutindo aí nas redes sociais. Estamos recebendo aí telefonemas também da Norinda, a Olívia, nossa companheira aqui da rádio também, parabenizando aí pelo programa. Isso é bom, isso é muito bom. Vamos acelerar um pouquinho, porque eu tenho muita coisa para perguntar ao Paulo, né? E a gente tem aí, e ao Rubens também. Ô Paulo, esse daqui é mais direto para você. A venda de terras brasileiras a estrangeiros é positiva? Porque lá na Amazônia isso tá brabo, né? Olha, eu não sou xenófobo, né? Longe disso. Uhum. Eu acho o seguinte, sabe, Paulo? Que o Brasil, lamentavelmente, não tem poupança nacional para promover sequer o desenvolvimento do país jamais desenvolvido, muito menos terá poupança nacional para promover o desenvolvimento da região norte e nordeste do país. Uhum. Nós precisamos do capital estrangeiro. Certo. Nós não podemos ser xenófobos, porque nós não temos dinheiro. É verdade. Nós não temos poupança para promover o desenvolvimento nacional. Agora, o que é que nos compete? Nos compete fazer uma fiscalização e um controle rigorosos sobre os investimentos estrangeiros no Brasil. No Rio, em São Paulo, no Centro-Sul, no centro para o Nordeste e Norte, né? Compete ao país fazer isso. É porque, principalmente no Norte, no Centro-Oeste e no Norte do país, nós temos muitas riquezas, né, Paulo? Eu acho que não tem problema nenhum que estrangeiros adquiram propriedade no Brasil. Você, por exemplo, chega nos Estados Unidos, você pode adquirir terrenos, casas, imóveis, etc., sem nenhuma dificuldade. Agora, o país precisa exercer controle sobre isso. Controle e fiscalização. Né? Veja bem, na Amazônia, eu sou advogado de uma empresa na Amazônia que tem a maior área de terras no Brasil. Tem 1 milhão de hectares. Só que é uma empresa nacional, é a APLUB. Eu acho que você lembra da APLUB, Associação de Profissionais Liberais Universitários do Brasil, que é uma empresa do Rio Grande do Sul. Tem 1 milhão de hectares. E a APLUB quer vender e não consegue vender essa área. Né? Está uma área lá parada. Improdutiva, né? Improdutiva, exatamente. Melhor dizendo, improdutiva. Enquanto nós teríamos que explorar nossos potenciais na região. Nós precisamos explorar a Amazônia, né? Evidentemente que... Com responsabilidade, né? Explorá-la, né? Explorá-la, respeitando, inclusive, cientificamente as suas vocações naturais, a sua biodiversidade, né? O banco biogenético que a Amazônia hoje armazena, né? Um banco biogenético fantástico, né? Agora, nós não podemos deixar aquela região ali inerte, né? Inexplorada, né? Para quem? Em nome de quê? Em benefício de quem? Nós temos que explorar a Amazônia racionalmente, com projetos de manejo, projetos racionais de manejo, e sob o controle rigoroso do Brasil, do Estado brasileiro. Como você vê a implicação do Márcio Lobo em repasse de propinas? Alguém em sã consciência pode acreditar que existem políticos isentos, ô Paulo? Olha, eu acho muito difícil, né? Inclusive, eu dei uma nota no meu blog, né? É blogdopf.com.br. Permita fazer a divulgação aqui do meu blog.
blogdopf.com.br. Esse PF é Paulo Figueiredo. Não confundir com Polícia Federal, né? blogdopf.com.br. O prato feito, né? Bem, eu dei uma nota sobre a família dos Lobões. Né? Os Lobões, Paulo, eles trabalham unidos. Botaram o lobo dentro do galinheiro? E o que é que o lobo vai fazer? Né? Agora, veja bem, a família Lobão, eles estão agora reunidos, né, em torno da operação derivativa da Lava Jato. Né? É uma operação que deriva da Lava Jato. É um escândalo, né? É um terror, né? Esse Edson Lobão é uma agressão. Esse maranhense é uma agressão. Por exemplo, descobrimos agora que um dos filhos dele, esse tal Márcio Lobo, preside a Brasil Cap. E ninguém sabia disso. O que é a Brasil Cap? A Brasil Cap é a empresa de capitalização do Banco do Brasil S.A., Paulo. Que isso é um escândalo. Qual a qualificação desse Márcio Lobo para presidir a Brasil Cap? Tem uma qualificação. É filho do Lobão. Do Lobão. Do Edson Lobão. Tá certo. Que vem de quem? Que vem do Sarney, né? Pois, do velho meu Sarney. Deus do céu. Do velho Maranhão, né? Do Maranhão e do Amapá, por onde ele foi senador. Exatamente. Eu nunca indo lá. Exatamente. Até que rimou, né? E veja bem, né? E veja bem, o Sarney está aí, né? O Sarney está aí. Han Souza, né? Nossa Senhora, né? Souza, Que figura, né? Atuando, né? Que figura. Aqui e ali ele aparece, né? Articulando, atuando, né? Manobrando os dono cordéis. Do Maranhão, né? Manobrando os cordéis ilícitos da nação. Né? Esse Zé Sarney, né? Aí traz de lá esse Lobão. Pois é. O filho dele foi senador, porque era suplente dele. Pois é. O outro, não sei como é. Assim, conhecido como Edinho 30. Você sabe por quê? Levava 30% de tudo. Exatamente. Esse Edson... É igual aí algumas pessoas que são conhecidas como políticos do terço, né? Edson muito Lobão, católicos, rezam o terço. Você tem o Lobãozão, que é o Edson Lobão. Aí você tem o Edson Lobão Júnior, que é conhecido no Maranhão lá como Edinho 30, porque cobrava um percentual de 30% em todos os contratos do governo do Maranhão. Vamos falar de alguém melhor dessa turma toda? Os Lobões. João Dória está sendo um exemplo de administrador? O que está acontecendo em São Paulo seria normal não fosse as mazelas do nosso país? Olha, eu não gosto muito do João Dória, não. Eu acho ele uma almofadinha, né? Eu acho ele uma almofadinha todo arrumadinho, né? Agora, veja bem, eu não sei qual será, né, no final, né, o Mas está resultado. fazendo uma administração até agora digna de aplauso, não? Ele, veja, é muito polêmico dessa questão lá das pichações, né? Que, por exemplo, eu aplaudo. Isso me causa espécie. Eu também, ver as grandes cidades destruídas, né? Imundas, né? Por esses marginais, né? Do grafite, né? Eu acho que não é por aí. Mas veja bem, mas parece que ele vive correndo atrás da mídia, né? Sim. Ele vive criando polêmicas, né? Será que não tem um... E ele parece, veja bem, o que me causa também dúvida a respeito da atuação do Dória, é que parece que ele quer administrar São Paulo, que é o segundo maior PIB do país. São Paulo é o segundo maior PIB do país. O município de São Paulo. Primeiro é o Estado. O segundo PIB é o município de São Paulo. Parece que ele quer administrar o segundo PIB do Brasil, o município de São Paulo, como ele preside essa LIDE, essa empresa dele. Né? Não é por aí. A questão política tem que ser levada em conta. Né? Outra coisa, ele não pode ficar nessa administração espetáculo. Eu tenho minhas dúvidas sobre o Dória. E você, Rubens? Eu acho que o uniforme dele de lixeiro é novo, né? Aquele uniforme... Mas ficou legal, não ficou? Deve ter sido feito pelo Yves Saint Laurent, ou coisa parecida. Ficou legal a figura dele, eu acho, fazendo essas coisas todas. Há quem diga que é um potencial candidato a governador, né? O processo ali é segmento do Alckmin, né? Que ele elegeu ele. O Alckmin vai a presidente da República como candidato e ele locupleta o assento do Alckmin no governo de São Paulo. Isso é um processo que o PSDB está fazendo e está construindo.
e, por sequência, vai bater lá de frente com o Aécio, né? Porque a disputa da presidência, o Aécio, ou bem ou mal, ou citado cá, ou citado lá, ele não é réu em nada e teve 52 milhões de votos. Lógico, não se desperdiça. O outro, a Dilma ganhou dele por 2,5 milhões de votos, que é um número extremamente... Eu ainda questiono isso, mas pequenininho, mas que foi naturalmente elevado, porque nunca houve na história da política brasileira, do TRE, suspendeu a apuração por causa do fuso horário do Acre, que era 2 horas. Realmente. Em 2 horas, até aquela hora, ou essa na frente, depois, 2 horas depois, ganha a Dilma. Já estava comemorando até. Então, o processo todo, essas mazelas todas, que são acontecimentos diários, tanto do governo federal quanto do governo estadual e dos outros estados também, isso tudo tem um fundo. Isso tudo tem um fundo que é extremamente lícito e visual, que é a educação. O câncer brasileiro é a educação. O próprio Darcy Ribeiro, a coisa de 30 anos atrás, ele disse, se vocês não construírem escolas, daqui a 20 anos não vão ter dinheiro para construir presídios. É verdade, estamos aí, estamos chegando aí. Né? O processo é esse. Você tem que ver como se dirigir ao futuro. Você tem que calcar nos passos certos do passado e não os passos errados que muita gente está fazendo, haja vista a política que o Temer toma em brincar com esses bonecos que ele tem, sem galgar gente nova. Exatamente. Quis dar uma de Zé Bonitinho chamando o ministro para o Supremo, que ele não poderia se misturar. Exato. Já Já que nós estamos falando sobre educação, como que você está vendo a reforma de ensino? Zero. E você, Paulo? Olha, eu acho que essa reforma do ensino já chega com atraso. Eu acho que ela procede, eu aplaudo essa reforma, né? E vou lhe dizer mais uma coisa, nós já chegamos com muito atraso. Eu também, até certo ponto, concordo com isso. Só não concordo de colocarem, por exemplo, a história como matéria optativa, porque o povo que não tem conhecimento da sua história não tem cultura. Acabei de falar. Mas, Paulo, não é isso. Paulo. Não é matéria optativa, não. Nós temos que definir prioridades. Ah, sim, no resto é a menor dúvida. Na questão educacional brasileira. Pelo menos aprender o português, né? Eu acho que para poder entender o resto. As matérias, por exemplo, os cursos profissionalizantes, são fundamentais. Não, eu sou a favor disso, amplamente a favor. Tá, eu, inclusive, fiz clássico, não fiz científico. Isso vem sendo introduzido pela reforma. Eu acho que o governo Temer, que tem errado em grande parte em relação à reforma educacional, vem acertando. Vem acertando, né? É isso. Inova, né? Outra coisa, coloca a questão sob discussão. Exatamente, pelo menos, né? Isso é importante. É importante. Mas você disse, Paulo, mil perdões, não querendo cortar o seu raciocínio, o processo já vem tarde demais. Não vem tarde demais, ele é extremamente lento. Por isso que eu disse que é zero. Quanto a esse processo, tem que haver um choque. Tem que haver um choque de rapidez da implementação quase que obrigatório. Daí para que o povo possa entender os resultados mais rápido também. Porque lança um negocinho aqui, lança um negocinho ali, tudo bem. E como começar? Como é que vai começar se o país, teoricamente, no papel, é um projeto a ser aplaudido. Agora, ele tem que entrar e rodar 120 por hora, e não a 20. Porque talvez não se tem, esteja fazendo também dessa forma meio... não se tem dinheiro, não se tem dinheiro. Também. E essa forma que ele está a fazer, lançando o estudo, politicamente, é um processo para que livre a cara dele dos passos errados. Evidente. A nomeação a tentativa de nomeação do juiz do Supremo é para evitar, para ver uma coisa boa. Esse processo da educação é outro. Ele vai lançando umas coisas e vai governando com os bonequinhos dele. Quem vai resolver essa parada é a Lava Jato. Que essa que não pode, de maneira alguma, cair. Exatamente. Essa não dá para deixar de cair. Que esses camaradas todos... Olha, o único preso que até agora não abriu o bico é o que sabe mais de tudo, que é o Dirceu, está com prisão perpétua. Eu tenho a impressão
quase que certa, quase que matemática, que o Lula, entrando em cana, ele vomita tudo. Isso aí seria uma catarse de limpeza na política brasileira. Enquanto não houver um troço desse, um troço forte, um processo de choque, eles vão levando do jeito que está, até 18, aí vão disputar um negocinho aqui, um negocinho ali, porque eles não querem perder a mamata que aprenderam a fazer até hoje. Não houve renovação, como eu disse no início. A Revolução castrou 3 gerações de políticos. Então não tem líder novo. É complicado. Ué. Falando em líder novo, vamos dar um salto aqui para a política internacional. Trump declarou à imprensa que herdou uma bagunça. Afirmou ele que nunca vi meios de comunicação mais desonestos. A imprensa persegue Trump ou ele devaneia, Paulo? Desonesto é o Trump e não a imprensa. O Trump é a expressão da loucura. O Papa Pio XII, e nós estamos numa emissora religiosa, católica, dizia o seguinte, lá nos idos de 1940 do século passado, o Papa Pio XII, Paulo, dizia que, lamentavelmente, o poder no mundo é dominado pelos medíocres. E o Trump é a expressão maior da mediocridade. Desonesto é ele. Ele se elegeu presidente da maior nação do planeta Terra, fundando-se na mentira, na desonestidade. Né? Ô Paulo, essa política do Trump, ela vai na contramão da globalização. O que ele promete, ele construiu um muro, no caso do México. Isso é de uma estupidez gritante, pelo amor de Deus. Se não houvesse avião, né? Lógico, você entra por qualquer brecha, não é? Agora, isso é de uma estupidez gritante. Outra coisa, devolver o emprego para os americanos do norte, né? Reconstruindo as fábricas que de lá saíram. Isso é outra insanidade, Paulo. A economia hoje está globalizada. Você chega num supermercado em Nova York, você encontra produtos da Índia, da China, do Brasil, do Japão, não é? Da Indonésia, não? De todo o mundo. Porque o capital... As grandes marcas, as grandes grifes, inclusive americanas, são feitas fora. Exatamente. Hoje são feitas... Made in Coreia, made in Indonésia, made in China. Vietnã. Não é? Hoje, a indústria, o capital industrial, ele produz, Paulo, ele produz onde é mais barato produzir, onde os custos são menores, e distribui essa produção no mercado internacional. Então, o Trump, ele não vai recuperar Detroit, porque a produção de automóveis americanos perdeu a hegemonia para o Japão, sobremodo para a Coreia, não é? As grandes fábricas, e para a Europa. Exato, não é? Exatamente. Com suas fábricas tradicionais. Falando em Europa, como é que nós podemos explicar que a Angela Merkel está atrás do opositor dela, que é o Martin Schulz, candidato social-democrata? Olha, eu sou suspeito porque eu sou fã incondicional da Angela Merkel. Né? Eu acho que se ela perder essa eleição, é outro equívoco grave, que eu espero que não se repita na França com essa alucinada filha do Le Pen, com a Marie Le Pen, o que é um escândalo, né? Mas veja bem, damos razão, então, ao Papa Pio XII. O mundo está de ponta cabeça, Paulo. Está de cabeça para baixo. Quando elegem um animador de programa de auditório como esse Trump, né? Um milionário que faliu lá em Atlantic City, né? Com o Trump, com o Taj Mahal, o cassino Taj Mahal, né? Ele faliu. O Trump é um empresário que já faliu. No mercado imobiliário, ele deu seus grandes pulos, né? Inclusive fraudando a legislação fiscal norte-americana. E agora vem a Marie Le Pen, vem esse opositor da Angela Merkel, né? A Inglaterra sai do mercado comum europeu, né? Exato. Quer dizer, há um risco muito grande, né, no mercado internacional. De uma quebra de hegemonia. Bom, agora vamos entrar aqui neste fato que é arrepiante. Dinheiro não tem pátria. Sérgio Cabral é, de fato, o Lula do estado do Rio, Paulo? Olha, o Sérgio Cabral, veja bem, o Sérgio Cabral é um escândalo, né?
O Sérgio Cabral é um escândalo, convenhamos, né? O Sérgio Cabral ele foi fundo, né, num esquema de corrupção de largas proporções. Né? O Sérgio Cabral ele agride a sociedade fluminense, né? Porque ele montou no Estado uma quadrilha, né? Uma chusma de assaltantes, né? Dos cofres públicos. Né? Não se iluda não, Paulo. Essa situação dramática que hoje vive o Estado do Rio de Janeiro se deve, em grande parte, a essa orgia, né, promovida pelo Cabral. Exato. E seus asseclas, né, dessa quadrilha que assaltou o erário. O Cabral, outra coisa, o Cabral, como o Ike também, eles não têm hoje alternativas. Eles serão condenados. Né? E esse Marcelo Bretas, juiz federal do Rio de Janeiro, tem se revelado muito mais severo na aplicação das penas do que o próprio Sérgio Moro de Curitiba. É o juiz federal que está surpreendendo assim pela dureza na aplicação da pena contra esses assaltantes dos cofres públicos. Realmente, triste, né? O Pezão só sabe dizer que não sabia de nada. Ele teve uma boa escola, Rubens? Evidente, né? Um bom aluno. Aplicado. Aplicadíssimo. O processo aí, cara, foi a conjunção quase que carnal desse Lula com Cabral. Aí o processo é o mesmo. Você vê que descobrem os crimes todos existentes, eles se igualam, muda de executor. Exato. Então, esse processo é um negócio muito sério. Vocês precisam... O Paulo Figueiredo é um sujeito extremamente... Meu amigo para burro, mas é um sujeito extremamente modesto. Ele lançou um livro que a FIP vai lançar agora aqui em Petrópolis sobre o lulopetismo. É uma reminiscência, é um conjunto da obra toda dele a respeito desse singular crime, que é inigualável, o crime do Lula, o crime do Moreira, é tudo junto. Então o livro desse cara tem que ser lido assustadoramente para se ver o que é que nós estamos aqui a falar. Explica direitinho, inclusive as crônicas dele na Tribuna de Petrópolis, já vai semanalmente um pedacinho da história toda. Exatamente. Então, o Moreira juntou-se aí teologicamente ao Lula e aplicaram a mesma coisa. E envolveram os capitais, envolveram os donos de empresas, os empresários, porque o processo deles, eu não acho até, é corrupto e corruptor. Corruptor foram eles, o governo, que vai fazer uma licitação, chega para o camarada... Olha aqui, quanto tem que receber, né? Tem uma obra aqui, custa tanto, paga. Não paga, se não pagar, vou dar para outro. Então, é um processo sério. É verdade. Você também acha que o Pezão não sabia de nada, Paulo? Não dá. Fica difícil de... É muito cinismo, né? Fica difícil de responder em Aliás, até na internet apareceu uma casa aí, não sei onde é que é, até agora ninguém descobriu, com um pé grande até dizer chega. Estou dizendo que é a piscina do Pezão. E eu recebia. Tem uma charge também engraçadíssima, estão reunidos na mesa, o Pezão com aquele pezão embaixo e os dois outros que estão conversando com ele com o pezinho em cima do Pezão. Ô Paulo, o Supremo Tribunal Federal é o reino das impunidades? Olha, pelo que se vê, a resposta é afirmativa, né? Porque o Supremo, com essa questão do foro privilegiado... E mais essa decisão agora de indenizar os presos dos presídios por superlotação, não é uma decisão no mínimo esdrúxula, um troço desse? Mas veja bem, com essa questão do foro por prerrogativa de função, que eu me coloco frontalmente contra esse preceito constitucional, porque trata-se de uma norma constitucional que protege, né, e que provoca impunidade. Você vê que os políticos, né, no Congresso Nacional, Câmara e Senado, né, eles insistem em manter o foro privilegiado. Exato.
Por quê? Porque eles são protegidos pelo foro privilegiado. Data vênia no próprio impeachment da presidenta. Exatamente. O Supremo não consegue julgá-los. Que não caçoa, só tirou-a do poder. Lewandowski, imagina. Um recente levantamento da Fundação Getúlio Vargas revelou cerca de mais de 400 processos no Supremo que não são julgados. Né? Absurdo. Então, veja bem, ocorre o quê? A prescrição. Exatamente. Os réus... Que é o que eles querem, né? Exatamente. Os réus terminam liberados, né, pela prescrição, em princípio, né? E o Supremo não julga. Então, nós teríamos que acabar urgentemente com o foro privilegiado. Não há outra alternativa. Essa questão dos presos, né? Veja bem, é uma coisa complicada, né, Paulo? Porque, veja bem, também essas penitenciárias brasileiras... São terror, né? Pelo amor não resta a menor dúvida. Agora, também teriam que indenizar as pessoas que morrem nos hospitais, né? Isso aí é uma loucura, né? Aí vai ser indenização, se for indenização, vai ter dinheiro o Estado. Onde é que está o Estado? Já está quebrado? O que cumpriria fazer com a urgência das urgências seria recuperar o sistema penitenciário brasileiro. Pois é. E ainda, pena que nós estamos em cima da hora aqui, nosso programa, hoje eu gostaria até de estender um pouquinho mais. Foi muito polêmico. Pois é, mas eu só queria uma opiniãozinha rápida sua sobre o escândalo da privatização. Por que tanto escândalo da privatização da SEDAI, hein, Paulo? Olha, rapidinho para a gente poder... Isso é que me causa indignação. Não é? Veja bem, o PSDB tem como uma de suas metas, políticas de privatização do país. Não é? Exatamente. O PSDB sempre defendeu as privatizações. Agora, no Rio de Janeiro, o PSDB se coloca contra a privatização da SEDAI. É por que isso? Pois é, isso é um absurdo, isso não não tem contrassenso? sentido. Absoluto. Eu defendo a privatização da SEDAI como de tantas... tudo, né? Porque o Estado é um péssimo gestor. Exatamente. Não é? Você agora disse tudo. O Estado é um péssimo gestor e quem paga a conta somos nós, os contribuintes. Né? Agora vem uma gestão corporativa defendendo essa integridade. Né? E agora está uma briga também lá no norte do país, né? Que o ministro interino do Planejamento, Diogo Oliveira, afirmou nesta sexta-feira que o governo está estudando privatizar este ano 6 distribuidoras de energia elétrica, dentre elas nos estados do Amazonas, Rondônia e Roraima. Eu acho corretíssimo isso. Tem que privatizar. A privatização não é ruim, ela é um mal necessário, não é? Tem que privatizar. O governo, ela como é até você positiva. Disse, o governo, como você disse, é um péssimo gestor. Exatamente. E nós pagamos a conta. Exatamente. Quem paga a conta é o contribuinte brasileiro. Pois é. Eu ainda queria abordar a crise do Espírito Santo, né? Se ela é legítima ou existe alguma coisa por trás disso. Tem? Absolutamente. O processo não acho que tem alguma coisa por trás disso. Polícia, rapaz. Polícia tem que tomar conta da segurança. Não pode botar... E aqui no Rio, botando mulher na... Meu Deus do céu. E eles não fazem nada, tá tudo macomunado, rapaz. É esquisito isso, não foi? Num processo pedindo aumento quando o cofre público está vazio. Esvaziado, evidentemente, por eles antecessores e pela cumplicidade do pesão. Exatamente. Então, isso é uma covardia, botar a mulher na porta da prisão e eles lá quietinho olhando. E se é proibida a história, o próprio policial, minha senhora, vai sair, não vai sair, retira, segura, suspende, bota do outro lado, sai os carros. Agora, é mulher de um, é mulher de outro, e aí faz um teatro, isso é um teatro. Diz que inclusive eram 500 policiais, tinham 1000 mulheres lá na porta. Imagina, isso é um teatro, isso é um teatro. Oh, Lucas, olha, Lucas. Bom, eu queria agradecer ao Rubens, queria agradecer ao Paulo, a presença de vocês aqui. Infelizmente já passamos do nosso programa, o Joênis vai me comer vivo aqui. Peço desculpas ao nosso amigo Joênis por invadir um pouquinho o programa dele, mas é que realmente eram muitas perguntas, muitas questões a serem tratadas. Paulo, você tem que vir mais vezes, porque senão a gente fica muito longe algum tempo, e aí, essa tua ida lá para Manaus, olha aí, tá vendo? Agora tem uma infinidade. Continua na próxima semana, esse é seriado.
Tem que fazer um seriado. Vamos ver. Né? Vamos agradecer a presença de vocês e o microfone para as despedidas de vocês. Rubens. Ouvintes, meus respeitos e abraços até a próxima oportunidade. Creio que vai ser num lapso temporal extremamente breve, ou seja, semana que vem estaremos aqui. Paulo. Eu acho que fico gratificado com a oportunidade de participar mais uma vez deste seu programa, Paulo. É um programa que discute o país, discute o Brasil, discute o estado do Rio de Janeiro e é de alto interesse público. Muito grato. Obrigado a vocês pela presença, obrigado ao Lucas na técnica, ao William e aos nossos ouvintes pela paciência aí de nos darem a sua audiência. Obrigado a Norinda, a Olívia, a Elizabeth Grabner. Nosso abraço a todos e até semana que vem, quando aqui estaremos com mais uma entrevista no programa Nós Servimos. Fui.